Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Saudações. Aqui mais uma vez, na ambiência espiritual da nossa abençoada Casa de Orações Francisco de Assis, nós estamos recebendo com muita alegria o nosso confrade Joséval Barbosa, que irá discorrer sobre a edificação do reino. Nós queremos aproveitar esse instante para rogar ao Pai que, na sua infinita bondade e misericórdia, conceda belas inspirações ao nosso amado irmão através da espiritualidade, e que essa graça que todos nós recebemos e temos a oportunidade de usufruir nesse instante seja também extensiva para toda a humanidade, onde rogamos ao Pai que derrame a paz sobre toda a humanidade, porque todos nós almejamos um mundo cada vez melhor, um mundo de realizações, de alegria, um mundo de regeneração. Deus nos abençoe. Paz para todos. Irmãos e irmãs que nos acompanham nas redes sociais, uma boa noite especial aos companheiros e companheiras da Casa de Oração Francisco de Assis. Um grande abraço ao companheiro Otávio. Que o Mestre Jesus, este Rabi amoroso e benevolente, nos ilumine e nos dê a sua paz. Bem, meus irmãos e irmãs, é com muita alegria e gratidão que aceitamos o convite da companheira Jane e Rose para conversarmos nesta quinta-feira sobre o tema edificação do reino. Desta forma, nós vamos começar com uma máxima do Mestre Jesus que está descrita pelo evangelista Lucas, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o versículo 21, quando Jesus enfatiza que o reino de Deus está no meio de vós. Então, qual a mensagem que Jesus, o nosso Mestre, está considerando nesta afirmação? Quais reflexões estão embutidas nesta declaração? Então, a conversa de hoje tem por objetivo principal buscar esse entendimento, né, numa linha baseada do progresso, da lei de progresso. Então, edificar um reino que está entre nós possibilita a sensação de que esta meta ou este desafio é, de uma certa forma, exequível, viável do ponto de vista, pois está ao nosso alcance, porque está entre nós. Entretanto, podemos ficar intrigados com a nossa condição cardiorrespiratória espiritual, como diz o nosso companheiro irmão Joilson, lá do Amar, para executar essa missão. Ou seja, temos realmente esta capacidade intelecto-moral para realizar esta obra, para realizar esta edificação? Então, meus irmãos e irmãs, eu pergunto, será que esta análise está correta? Vamos tentar tirar algumas conclusões e reflexões no decorrer desta nossa conversa. Então, edificar o reino de Deus, que está entre nós, como disse Jesus, requer uma compreensão mais profunda do significado da nossa existência aqui na Terra. Ou seja, são aquelas máximas que intrigam, que inquietam a humanidade. Quem eu sou
de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Estas respostas, elas são essenciais para o ser humano, aquele que ainda se comporta como um simples morador de um mundo materialista e finito, que ele se transforme em um agente consciente e responsável pela sua vida eterna, passando desta forma a administrar o seu processo evolutivo, ou seja, a ter um comportamento adequado à nossa condição de espírito imortal que somos. Desta forma, a doutrina espírita, ela realiza a promessa do Cristo de enviar um Consolador que traria as respostas e esclarecimentos para aquelas questões que a humanidade daquela época, da época de Jesus, aquela humanidade que ainda não tinha condições de compreender devido ao seu grau de evolução intelectual e principalmente moral. Ou seja, ainda na condição de crianças espirituais. Então o Espiritismo, ele vem desmistificar temas e conceitos fundamentais adotados pela humanidade terrestre através do princípio da vida futura, bem como seus desdobramentos fundamentais. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade entre os mundos através da mediunidade. Então, estes conhecimentos viabilizados pelo Mestre Jesus através da doutrina espírita, desta codificação, vai nos permitir o entendimento da máxima do Mestre. O reino de Deus está no meio de vós. Considerando que nesta declaração estão contemplados todos os princípios fundamentais da doutrina espírita. O reino, ele é de Deus. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. E a edificação deste reino, ou seja, a construção deste reino de amor, requer um aprendizado contínuo e persistente das almas imortais. Isto acontece através de muitas jornadas de trabalho suportadas pelas reencarnações necessárias ao nosso adiantamento moral. Foi por isso que o Mestre Jesus, ele disse, através do evangelista João, em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, minhas irmãs e irmãos, nesta afirmação do Mestre Jesus, ele enfatiza que não alcançaremos a plenitude espiritual
se não tivermos oportunidades do aprendizado através de várias experiências em reencarnações, considerando que o processo evolutivo ele não se concretiza em um curto tempo. Existe aquele tempo da maturidade, do crescimento, do aprendizado, exatamente como acontece na nossa educação formal. Porque nós sabemos que ninguém chega a um doutorado, a um pós-doutorado, não é isso? O PhD, sem passar antes pelas inúmeras etapas do processo educacional. Então tem que passar na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio, no ensino superior, né? Nas etapas de pós-graduação, aí vem o mestrado, aí vem o doutorado e aí chega-se ao pós-doutorado. Então, esse processo é um processo gradativo, é um processo de progresso, de maturidade, de avanço intelectual e moral. Então, o mentor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Chico Xavier, ele enfatiza no capítulo 51, o título do capítulo é Meninos Espirituais. Ele diz que a nossa condição evolutiva é, em relação a toda criança, é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Então ele fala da nossa condição evolutiva, né, dizendo que nós somos crianças e somos frágeis e ninguém deve nos condenar, porque nós estamos dentro do processo do avanço, né, dentro do processo de progresso, que é uma das leis do universo. Dessa forma, estas experiências nestas reencarnações, elas possibilitarão o nosso avanço intelectual e moral, possibilitando nos libertar dos dogmas, dos paradigmas, dos apegos às sensações da matéria. Então, a reencarnação é uma ferramenta, é um instrumento da divindade para nos ajudar neste processo de avanço da educação intelecto-moral do espírito imortal. Então, com a reencarnação, abrem-se novas oportunidades de aprendizado e de renovação espiritual, propiciando impulsos evolutivos significativos, bem como oportunidades e experiências para entender que o reino de Deus está dentro de nós. Então, esta é uma das lições que a reencarnação ela vai nos trazer. Então, nessas experiências vivenciadas durante essas múltiplas reencarnações, são múltiplas reencarnações, para que nós possamos atingir, né, a evolução, atingir um processo evolutivo. Essas múltiplas reencarnações, dentro desse processo reencarnatório, o pensamento, o nosso pensamento, palavras e ações, ou seja, os nossos comportamentos definirão o tempo e as condições da edificação deste reino, considerando a lei de causa e efeito. Ou seja, todos os nossos comportamentos geram consequências para nós mesmos, né? Conforme aquela máxima que diz que a semeadura é opcional, porém a colheita ela é obrigatória. Então, nessa construção do reino, através da misericórdia de Deus, são enviados para o nosso auxílio espíritos mais evoluídos, missionários, avatares, que se comunicam conosco
através da mediunidade, ou encarnam na Terra, oriundos de outras esferas mais elevadas, de outros orbes, de outros planetas, muito mais evoluídos ou mais evoluídos do que nós aqui na Terra, e eles encarnam para alavancar o progresso intelectual e moral da humanidade. Como Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, afirma, né, da chegada de mais de 250 mil almas, mais de 250 mil espíritos que vêm de outras pleiades, de zonas mais evoluídas, né? Eles vêm de orbes mais evoluídos e eles vêm para nos ajudar nesse momento da transição planetária. E nós, como é que nós podemos contribuir com essa edificação que Jesus disse que está entre nós? Qual é o nosso papel neste processo? Então, a edificação desse reino de amor, ele começa realmente no íntimo de cada ser humano, tendo por objetivo principal, tendo por objetivo maior a busca da perfeição, que é uma condição inexorável para todos os espíritos criados por Deus. Ou seja, fomos criados para a plenitude, como afirma a mentora Joana de Ângeles. Desta forma, esta edificação que deve iniciar no íntimo de cada um, através do autoconhecimento e da sensibilização para a reforma íntima, ela deve prosseguir com ações efetivas através dos exercícios da solidariedade, da benevolência, do perdão e da indulgência para com o nosso próximo. Então, nós aí começamos a entender que a essa edificação, que a edificação do reino de Deus é uma tarefa nossa e que deve ser efetuada, deve ser começada, deve ser continuada aqui e agora, aproveitando a nossa vivência atual no planeta Terra, aproveitando essa oportunidade que o Pai nos dá nesta encarnação aqui na Terra. Ou seja, a edificação do reino de Deus deve ser construída no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, na família, no trabalho e em todas as relações sociais onde nós interagimos, né? No centro espírita, nas comunidades, né? Em todos os locais onde nós possamos nos comunicar, interagir, porque precisamos dar o exemplo. Precisamos dar o exemplo do amor, como seguidores do Cristo. Porque nós não somos seguidores do Cristo, ele não é o nosso modelo e guia, então nós precisamos dar esse exemplo. E aí o mentor Emmanuel, na obra Vinha de Luz, no capítulo 177, com o título Edificação do Reino, essa psicografia de Chico Xavier, ele traz a seguinte contribuição. Ele diz que a edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, de esforço e aplicação aos desígnios do Mestre Jesus, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Então, meus irmãos e irmãs, se nós fizermos uma análise de um processo de edificação ou de construção
de qualquer estrutura civil, um prédio, uma casa, uma escola, um hospital, ou uma obra simples, né, um muro, uma oficina, uma garagem, nós poderemos verificar a necessidade de um planejamento, necessidade de procedimentos, necessidade de esforço, de trabalho e principalmente de disciplina para que possamos viabilizar o cumprimento daquela obra, que deve ter início, meio e fim e prazos, para a gente não atrasar, não perder os prazos. A gente pode fazer uma comparação com as paradas de processo, né? Nós temos aquele acompanhamento do previsto e realizado. Quando a gente vai perdendo o prazo, a curva do realizado vai abrindo, então a gente chama muito abrindo a boca do jacaré, a gente vai descolando do esperado, e muitas das vezes acontece isso conosco, porque no nosso planejamento reencarnatório, nós prometemos, ajudamos no planejamento, mas quando chegamos aqui, nós não cumprimos aquelas metas, aqueles desafios, e aí a boca do jacaré vai abrindo, ou seja, nós vamos descolando daquele objetivo da nossa reencarnação. Não é isso mesmo? Então, a edificação do reino de Deus, ele está no meio de nós, conforme disse o Mestre Jesus, e dependerá desse processo construtivo, envolvendo padrões de execução, aos padrões, os procedimentos, envolvendo a disciplina, principalmente a disciplina. Veja o quanto Emmanuel enfatiza a disciplina, né? Lembra com Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. E outro aspecto muito importante, que é a vontade de fazer, a vontade e o trabalho contínuo. Então, a vontade, como uma das mais belas potências da alma, como disse Leon Denis, ela é fundamental para que a gente efetivamente faça a obra, né? Faça a edificação, cumpra com as nossas metas. Então, a grande diferença é que os procedimentos ou os padrões de execução do reino de Deus, eles são padrões de excelência e já estão disponíveis para nós há mais de 2000 anos, quando o Mestre Jesus esteve aqui na Terra para nos ensinar a crescer, a trabalhar, a servir e a morrer pela edificação deste reino de Deus, como aconteceram com os cristãos, como aconteceram com muitos discípulos do Mestre Jesus. Então, esses procedimentos, eles já estão disponíveis e nós precisamos efetivamente segui-los. Mas ainda continuamos presos a procedimentos primitivos, suportados pelas paixões que escravizam o homem à matéria, como o egoísmo, como o orgulho, como a vaidade, como a inveja, o ciúme, ódio, mágoas, ganância, vícios, sede de poder. Então, nesse contexto, ainda estamos longe deste processo de edificação da obra do reino de Deus em nossos corações. Então, precisamos nos transformar para seguir no processo dessa construção, porque a edificação do reino de Deus é uma obra em construção, é uma obra do processo evolutivo do espírito imortal que nós somos. Dessa forma,
Desta forma, para viabilizar esta edificação, será necessária uma consciência desperta. É o despertar, no qual o homem ele começa a observar a si, ao próximo, ampliando o grau de relacionamento social e emocional, aspirando às ideias de engrandecimento humano, lutando com lucidez pela ampliação dos valores éticos, descobrindo metas além daquele imediatismo automatista e avançando com entusiasmo na defesa dos seus valores de enobrecimento. Então, essa identificação, ela possibilita uma revolução da consciência, a fim de que se possa voltar-se para a interiorização, para a percepção subjetiva desta realidade. Então, nesse nível de consciência, o homem, então, o espírito apresenta um avanço nessa evolução espiritual, considerando, então, que começa a interagir com o mundo, com o outro, saindo do reativismo, né, das fases anteriores, do primitivismo, do primarismo, e iniciando um olhar proativo na busca do engrandecimento humano e da ampliação dos valores éticos. Então inicia-se o processo do autoconhecimento. Buscamos esses dados no livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que eu recomendo esse livro, muito interessante, esse processo do crescimento, né? Da evolução, do despertar desta consciência. Então, ao atingir esse estado de consciência desperta, a alma, então, aí ela se habilita ao trabalho da construção do reino de Deus, pois esse despertar é um processo contínuo de autoconhecimento e de transformação interior que impulsionará a prática do amor ao próximo. Impulsionará esse desapego, né, às questões materiais, às paixões exacerbadas. Então a alma desperta, ela tem mais lucidez e discernimento para entender as leis de Deus, né? Para utilizar efetivamente, seguir, como já dizia um colega meu, fazer o certo sem ninguém estar olhando, ou seja, efetivamente seguir as leis divinas e viabilizar uma jornada diária de comportamentos e decisões conscientes, né? De aprendizados com humildade, com gratidão, bem como perseverança e resignação durante todos os processos da nossa vida, inclusive as dificuldades, durante os problemas, durante as encrencas, como diz o irmão Alberto Almeida, né? As encrencas, ou seja, durante essas experiências difíceis, mas necessárias para o nosso aprimoramento moral. Então, a partir dos exercícios do amor ao próximo, do uso correto do livre-arbítrio, das substituições dos sentimentos negativos por sentimentos mais elevados, a alma é convidada a uma nova etapa de construção do reino de Deus. Então veja que é uma nova etapa. Então a construção do reino de Deus, ela requer, ela segue critérios, ela segue um processo contínuo de aperfeiçoamento. Então, meus irmãos e irmãs, amar como Jesus amou é condição essencial
para a consolidação do reino de Deus dentro de nós. Chegar, né, nesse nível, que é a única condição que permite a subida desses degraus todos evolutivos, a fim de viabilizar o alcance dessa verdadeira felicidade, que é o alcance da plenitude. Então, entretanto, ainda não despertamos, né? Estamos presos em processos de sofrimentos, né? Em detrimentos, claro, da lei de causa e efeito, devido aos nossos apegos, né? Nossos apegos à matéria, às paixões exacerbadas. Então, nós estamos presos ao peso de expiações que não parecem ter fim, encarnações e encarnações. A roda de Sansara, como nos orientam, como dizem os indianos. Então, nós ainda estamos presos nessa roda devido ao nosso processo de adiantamento intelectual e moral. E nessa patinação, a obra de edificação do reino, ela não caminha. Muitas das vezes estagna para a obra. Quantos a gente vê obras paradas, né? Efetivamente prédios que param a obra. Então, muitas das vezes a gente para a nossa obra também. Ou então ela caminha com muita lentidão, muito devagar, devido aos nossos comportamentos. Então é necessário fazer a nossa parte no esforço e exercício diário na prática dos ensinamentos de Jesus, lembrando o alerta do apóstolo Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, quando ele me diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nessa afirmação, Paulo de Tarso, o apóstolo que mais divulgou o Evangelho de Jesus, ele apresenta a liberdade do proceder, contudo, aponta também as limitações da lei divina no convívio com o próximo, onde essa liberdade ela é cerceada, é tolhida. Então, uma das formas da gente entender como nós estamos caminhando, uma das formas da gente fazer o autoconhecimento é refletir: será que nós estamos fazendo estas reflexões durante as nossas decisões e escolhas? Será que nós estamos fazendo aquele exercício proposto por Santo Agostinho naquela questão 919 de O Livro dos Espíritos, de a cada final do dia fazer aquela avaliação, fazer aquela análise crítica dos nossos comportamentos, pensamentos e ações do dia a dia? Será que nós estamos conseguindo fazer estes exercícios? Então, Jesus, na sua infinita de misericórdia, para embasar as nossas escolhas e decisões, ele nos deu o Evangelho, que representa a fonte do ensinamento e que tem o poder de nos ajudar na nossa transformação moral, a fim de viabilizar a descoberta do reino de Deus que já se encontra dentro de nós. Foi por isso que o Mestre Jesus, ele disse: vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Então nós já fomos criados centelhas divinas. Fomos criados já com este potencial. Somos este diamante ainda embrutecido
que será necessário ser lapidado até chegar àquela joia brilhante. Então, nós vimos que o caminho para o reino de Deus, ele passa necessariamente pelo estudo e pela vivência do Evangelho. Pois, acima de tudo, a conquista do reino de Deus é a conquista de nós mesmos, combatendo imperfeições morais e desenvolvendo virtudes sublimes, virtudes de amor. Então, o reino divino, ele não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. Vem um avatar e muda tudo, acontece um tsunami e muda a terra. Não vai acontecer isso. Então, o próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está em nós. Precisamos nos colocar como ferramentas para a execução desta obra. Desta obra que tem um cronograma extenso. Então, nós precisamos começar a semear esse reino que está dentro de nós como cidadãos, né, desse reino, para justificar, né, esse nosso papel aqui, para juntos transformar este planeta no futuro como uma moradia mais digna para nós e para as próximas gerações que estão vindo, porque nós estamos indo e com certeza muitos retornarão para este planeta, para a continuidade da implantação, da edificação desse reino. E a boa notícia é que nós já estamos avançando, né? Já estamos avançando conforme, anteriormente eu falei, da lei do progresso, né? Essa edificação está toda sustentada pela lei de progresso. Porque nós estamos vivendo uma transição planetária. Estamos no rumo do mundo de regeneração. É um nome até que chama a atenção de vocês, né? Porque é o título do livro ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, com psicografia de Divaldo Franco. Então, no rumo do mundo de regeneração. Porque nós estamos avançando de um estágio evolutivo de provas e expiações, onde a superioridade da inteligência em muitos dos seus habitantes indica progresso intelectual considerável, e que o espírito demonstra os encarnados, e já que viveram aqui, experiências vividas aqui e vividas em outros orbes, muitas das vezes, esses conhecimentos já adquiridos, essas habilidades já trazidas de outras encarnações ou de outros orbes, como eu falei, mas, no entanto, esse progresso intelectual, na maioria das vezes, ele não é acompanhado pelo avanço do progresso moral. Porque ainda existe a presença dos vícios, do egoísmo, do orgulho, da ganância, da crueldade, do materialismo ferrenho, da indiferença. Então, muitos de nós ainda trazemos profundas marcas da imperfeição moral. E aí nós lembramos que uma das questões no Livro dos Espíritos, ele pergunta se o avanço intelectual, o avanço moral acompanha o intelectual. Aí os Espíritos respondem que nem sempre, mas o moral decorre do intelectual. Mas muitas das vezes o intelectual, ele avança, mas o moral não avança. É o que está acontecendo no nosso planeta. Nós tivemos muitos avanços da tecnologia, da ciência, da medicina, da astrofísica.
mas ainda precisamos avançar moralmente para efetivamente a gente continuar na construção deste reino. Portanto, a Terra ele é um planeta misto, né? Onde há desenvolvimento das inteligências e ainda também muitas sombras da inferioridade moral. E que justifica essa sua classificação como um mundo de prova e expiação, onde se vivencia ainda a dor, né? Os desafios, as lutas íntimas e coletivas, em forma de reparação e de aprimoramento moral. Mas a boa notícia é que nós estamos avançando para um mundo de regeneração. Estamos numa transição planetária, né, dentro desse processo evolutivo de progresso. Né? Estamos avançando. Ou seja, a obra da edificação ela começa a avançar. Fizemos as bases, estamos começando a construir as paredes. Então, essa obra da edificação ela começa a avançar com essa transição planetária. Porque os mundos regeneradores, eles ocupam nessa estrutura uma posição estratégica. Porque os mundos regeneradores, os mundos, eles não são um ponto de partida, porque o ponto de partida é lá no primitivo, os mundos primitivos, e nem é o ponto de chegada, porque o ponto de chegada são daqueles mundos ditosos, mas já é o meio do caminho. Nesses mundos regeneradores, a alma já se cansou de sofrer e começou verdadeiramente a querer amar. Começou verdadeiramente a amar o próximo, a buscar a aplicação efetiva dos ensinamentos de Jesus. Então, eles não são mais mundos de expiação e provas, mas também ainda não são mundos felizes. Esses mundos regeneradores, onde nós estamos nesta caminhada. Então, eles representam, portanto, um estágio intermediário, né, para esses espíritos que já superaram as tendências mais grosseiras do egoísmo, da maldade, e que ainda não conquistaram o nível de pureza, o nível de elevação exigido para mundos mais felizes, mundos ditosos, por exemplo. Né? Então, é a obra. Então, é a continuidade da obra. No mundo de regeneração, a obra vai estar ali pelo meio, já estamos 50% da obra. Então, apesar do progresso espiritual, mundos regeneradores ainda são constituídos de matéria. Nesse mundo regenerador, nós ainda damos um passo. Demos um passo onde o mal já abre para o bem, porque no mundo de prova e expiação, o mal predomina, não é verdade? Então, nesse mundo regenerador, o bem chega com muita força. E também nós temos que lembrar que nós já estamos nessa caminhada evolutiva há milhares de anos, considerando que nós já estivemos lá no mundo primitivo. A Terra já foi um mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações de almas humanas, onde a vida é toda material, onde se limita a luta pela subsistência, o senso animal muito grosseiro, e o moral, ele é quase nulo lá no mundo primitivo. Mas nós já caminhamos para o mundo de prova e expiação e estamos agora a caminho da regeneração. Então, este processo de avanço na escala evolutiva do planeta Terra, ele está todo suportado pela lei de progresso, que enfatiza que todos os seres, encarnados ou desencarnados, estão em constante evolução. Como nós dissemos lá na frente, é inexorável esse processo evolutivo. Todos, um dia, chegarão à plenitude.
todos um dia chegarão efetivamente a esta conclusão desta obra, que é a fundação, que é a implantação do reino de Deus em nossos corações. Então, essa evolução ela é vista como um caminho natural de aprendizado e aprimoramento, onde cada experiência vivida contribui para o desenvolvimento moral e intelectual do espírito. Como diz o poeta, aquele poema Desiderata, né? Um poema bem antigo. Eu lembro, quando eu estava na evangelização, lá no Teles de Menezes, a gente ouvia esse poema. Ele diz assim: você merece estar aqui. Mesmo que você não possa perceber, a Terra e o Universo vão cumprir o seu destino. Então, qual é o destino? O progresso. Qual é o destino? A perfeição. Então, o progresso é um processo sem fim. Cada vida, ela traz novas experiências de aprendizado. Dessa forma, podemos concluir que a edificação do reino de Deus em nós e no planeta está suportada pela lei de progresso. Ou seja, a edificação deste reino de amor será construída passo a passo, degrau a degrau, considerando o nosso esforço, a nossa vontade de abrir as portas para um homem novo, rompendo com as más inclinações, rompendo com as paixões exacerbadas, rompendo com os apegos do homem velho. Então, precisamos continuar nesta edificação, nesta obra deste reino de amor, considerando que ainda temos outros degraus a conquistar. Temos o próximo degrau de mundos felizes, onde o bem sobrepuja ao mal, e por isso lá a felicidade já impera. Então é o próximo degrau, depois do mundo de regeneração, que nós ainda não chegamos, mas é importante olhar para frente, né? É importante pensar nos desafios. Isso nos ajuda, nos dá motivação. E por final nós teremos os mundos divinos ou celestes, aquelas moradas dos espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume de bondade. Aí nestes mundos, onde habitam esses espíritos puros, aí sim, a obra do reino de Deus está consolidada. É a consolidação, mas que requer um trabalho contínuo. Desde lá atrás, desde o mundo primitivo, a gente vem construindo essa edificação dessa obra. Então, para finalizar, eu trago uma mensagem do mentor Emmanuel no capítulo 132 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, que Emmanuel diz assim: guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda a situação representará oportunidades de atingir o mais alto e o mais além. Então, desta forma, fica esta orientação do mentor Emmanuel, para que possamos cumprir o cronograma de implantação desta obra magnífica, que é a obra de edificação no reino de Deus em nossos corações. E que o Mestre Jesus, este Rabi amoroso e benevolente, nos ilumine e nos dê a sua paz. Muita paz. E assim, finalizando mais essa etapa, nós queremos agradecer ao nosso amado confrade, ao nosso amado irmão, Joseval Barbosa, que trouxe belas reflexões para todos nós. Que nós possamos, então, assim, mais uma vez, aproveitar esses ensinos, que é do mundo superior, para que a gente possa, mais uma vez, repetimos, contribuir para um mundo melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus seja louvado. Viva Jesus!
paz e luz para todos.